Bom pessoal, esse aí é o Volkswagen Up TSI na versão White Up. O White Up agora não é vendido mais na versão MPI, ele só vem exclusivamente com o motor TSI. Então, o preço sugerido dele, 48.690, e o único opcional, né, que ele tem seria o Maps and Moore, né, que sai R$ 1.516, que no final das contas eu não recomendo. Não recomendo porque se você coloca o Maps and Moore, você vai ter a conectividade Bluetooth só vai funcionar com o Maps and Moore pendurado no painel. E como a gente falou em vídeo anterior, o Maps and Moore, a única funcionalidade mesmo dele efetiva é do GPS. O GPS é melhor ser usado no celular. Então não vale a pena, porque se você não pode deixar ele no carro, porque vai ficar se você deixar lá, vão roubar, vão abrir o carro para tirar. Então você acaba tirando ele toda hora. Aí chega uma hora que você desencana, enfim, então não vale a pena. O Maps and Moore não vale a pena, é melhor comprar 100 mesmo. Esse aí especificamente está mostrando 100, não tem o Maps and Moore. Então esse é o White Up aí de R$ 48.690. Esse interior vem com revestimento TR Draco, que a Volkswagen fala. É interessante porque o High Up vem com o Native, né, em couro, e o White Up não tem nem como opcional. Então ele vem com o volante revestido em couro, já vem de série com tudo, ar-condicionado, sistema de som com Bluetooth que faz streaming de áudio, vidros e travas elétricas e retrovisores elétricos, vidros só dianteiros, o volante revestido em couro, que é legal dessa versão. Eu particularmente não gosto muito desse painel branco aí, né? Enfim, mas o vermelho pior ainda, né? Porque aí fica esse painelzão vermelho. O preto é o melhor dessa série aí, né? Porque você não tem o painel branco dentro, né? Mas enfim, o Up, então o White Up, né? Ele agora vem sempre com o motor 1.0 TSI de 105 cavalos com álcool e 101 com gasolina, 16,8 kgfm de torque. A gente está vendo o espaço traseiro do White Up. O espaço traseiro é correto para um carro dessa categoria, entendeu? Se você colocar uma pessoa de 1,70m, 1,75m na frente, vai sobrar espaço atrás. A pessoa que vai atrás de 1,75m vai ficar na boa, né? Então, não vejo assim, problemas de espaço traseiro. Lógico que tem carro que tem mais espaço na traseira, mas porta-malas bom. Atrás, vidro elétrico, o vidro é sempre manual, então é essa manivela aí. Então, não há opção de vidros elétricos na traseira. As rodas são 115 polegadas de alumínio, essa roda aí. Já vem com sensor de estacionamento traseiro, o que identifica o fato de ser um TSI, além do emblema TSI, a tampa traseira preta, né? Então, essa é basicamente a única diferença. Então, esse carro aí já vem com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, vidros elétricos dianteiros, rodas de alumínio. Tem esses frisos que é Chrome Effect, né? Um nome bonito para falar que é uma pintura, enfim. Eu particularmente acho a versão mais bonita esse aí, o Cross Up. A gente está colocando uma só para visual mesmo, né? Eu acho que o Cross Up é o que ficou mais legal. As rodas são as mais bonitas. Esse é o Cross Up TSI, né? As rodas são as mais bonitas e o interior é igual do White Up, né? Então, enfim, particularmente eu acho que a versão mais bonita do Up TSI é o Cross mesmo, né? Por causa das rodas, esses acessórios, apesar de ser um carro que ele tem o nome Cross, mas de Cross ele não tem nada, porque ele é igualzinho os outros, né? Não tem uma suspensão levantada, né? A dianteira do Up ficou um pouquinho mais agressiva, com esses 44 centímetros a mais aí, né? Então é isso. Bom, mais algumas impressões aqui do funcionamento do Up tudo, né? Up TSI. O que eu venho percebendo é o seguinte: o turbo mesmo, ele entra em rotação muito baixa. Ele começa a funcionar mesmo
partir de 1.900 RPM. Então, por exemplo, se você está em quinta a 60 por hora, ele vai estar a mais ou menos 1.500 RPM o motor. Aí você percebe que realmente fica faltando torque a 1.500 RPM. Porém, se você reduzir, colocar já... você tem que reduzir e deixar ele numa rotação acima de... Ó, aqui está abaixo de 2.000, ele ainda está fraco. Aí vai passando de 2.000, ele já começa a progressivamente ofertar mais torque. Então, ele abaixo de 2.000 RPM, você percebe que é um motor 1.0 MPI normal, vai. Abaixo de 1.900 a 2.000 RPM você já começa a perceber o turbo soprar, entendeu? Então, basicamente, o que eu percebo é isso. Então, quer dizer, ele entra, ele não é um turbo que funciona logo aos 1.000 RPM, marcha lenta, não. Ele funciona a partir de 1.900 RPM. Não é uma rotação muito alta, né? É uma rotação tranquila. Você quase sempre está acima de 2.000 RPM. Para vocês terem uma ideia, em termos de comparação, o motor do Ka, que não é turbo, mas ele tem um ajuste de comando de válvulas muito agressivo e ele acaba ofertando torque só acima de 4.000 RPM, né? Então, aqui o Up, acima de 2.900 RPM, realmente aí ele fica fantástico. Com relação a consumo, o que a gente está percebendo é o seguinte: consumo, né? Eu não vou poder falar de consumo porque o que acontece? Está muito no início da avaliação, o carro passou pouco de 2.000 quilômetros aqui, mas aí acontece o seguinte: como o carro anda muito, o desempenho dele é muito superior ao outro carro, ao Up normal, aí a gente nesse início se acaba acelerando muito, porque toda hora você quer ficar sentindo o desempenho do carro, ver quanto que ele acelera e tal, e aí o consumo acaba ficando prejudicado. Eu não tenho agora, é do computador de bordo, eu tô com uma média aqui de 13,2 km por litro de gasolina em cidade, ar-condicionado direto e, pisando, mas direto mesmo, porque todos esses vídeos que a gente fez de, comportamento dinâmico, como que o carro acelera, foi tudo feito com esse tanque. Então não teve dó, o carro foi pau direto. E o consumo 13,2 é acima do que a gente está, porque com o outro Up, a iMotion, a gente consegue 15 não, eu já consegui 15, 14,9, mas consegue tranquilamente 14 nesse percurso, né? Esse aqui também está mais usando em cidade, 13,2 no computador de bordo. Vamos ver quanto que vai vir a medição, quanto que virá a medição convencional, né? A medição de tanque a tanque mesmo. Então, assim, o consumo realmente, o que acontece? Se você andar, se você colocar o consumo instantâneo andando a 80 km por hora constante em quinta marcha, ele acusa 25, 26 km por litro. Consumo instantâneo, não é o consumo médio. Então, isso significa que se você estiver numa estrada andando nessa velocidade, a mais ou menos 80 km por hora constante, você vai conseguir aí tranquilamente uma média acima de 23 km por litro, né? Tranquilo, né? Porque é o que ele fica indicando no computador de bordo em velocidade constante. Mas isso não é o que acontece em cidade, né? Em cidade você está toda hora parado e tal, e acelera e freia, e ainda quando você pega o carro, ele anda muito, aí você acaba, né, toda hora querendo testar o limite do carro, testar o limite não, mas ver quanto que ele anda, acelerar, ficar exigindo. Então, enfim, ele vai, no começo ele vai gastar mais, né? Depois a gente vai conseguir, esperamos conseguir médias melhores do que com o eMotion. Por quê? Primeiro porque ele é manual, o eMotion é um pouquinho mais gastão do que o manual. Segundo que é um motor TSI, que segundo o Inmetro é 10% mais econômico, né? Entendeu? Então, enfim,
Basicamente é isso com relação a consumo, né? O demais funcionamento geral do carro assim, quem está acostumado com transmissão automática, na hora que volta para um carro com câmbio manual, de vez em quando você acaba deixando o carro morrer em primeira, né? Por conta de vacilada mesmo, né? Você acaba soltando, você perde o costume de administrar a embreagem. E aí eu já deixei esse carro aqui morrer umas 4, 5 vezes. O ajuste de suspensão do Up TSI, ele é mais, digamos, refinado do que o ajuste de suspensão do Up MPI, né? A gente sabe que tem coxins hidráulicos, tem mudanças, alguns ajustes de suspensão para o carro poder suportar essa potência maior do motor. E aí o aspecto mais interessante de tudo é que ele ficou um conjunto mais macio, ele dá a impressão de ser mais macio do que o Up MPI, o Up normal, né? Mas mesmo assim ele é mais estável, que é uma coisa que parece ser contraditória, porque normalmente quando você tem um carro com suspensão mais firme, ele oferece mais estabilidade. Já um carro com suspensão mais macia acaba tendo menos estabilidade. E aqui nesse carro, quando você compara o Up MPI com o Up TSI, você percebe que esse aqui é um carro mais macio, mais confortável e mesmo assim mais estável. Então, não que o outro não seja estável, o outro é muito estável, muito legal também, mas esse aqui parece um carro mais macio. E o aspecto interessante, assim, o carro pequeno, né, como o Up, esse Up aqui TSI, o ajuste de suspensão que eles fizeram é muito parecido com o Golf, né? Então, você andando no carro dá a impressão de ser um carro, sabe, um carro mais pesado. Não parece que é um carro com 900 quilos, parece que é um carro mais ele tem aquele comportamento típico de carro um pouco mais pesadão, assim, o comportamento da suspensão, né? Dá aquele funcionamento mais suave, sem pulo, nem nada. Então isso aí é bem legal nesse carro aqui no Up, né? A direção tem um ajuste muito bom. A única coisa, assim, eu acho que a embreagem, eu não sei se porque eu tô acostumado com carro sem embreagem, aí você acaba pegando congestionamento, você acha que a embreagem poderia ser um pouquinho mais leve, né? Não sei, acho que talvez poderia ser mais leve. E o ar-condicionado desse carro aqui, eu não sei, tá demorando um pouquinho para gelar. Logo que você pega o carro num sol, a temperatura tá muito elevada, ele pena um pouquinho para conseguir refrigerar completamente a carroceria. Parece que o meu outro Up, o Emotion, ele era melhor nesse sentido. Então é uma coisa que eu vou pedir para a concessionária verificar, enfim. Então basicamente é isso. O carro já superou 1000 km, não tem ruído interno nenhum, zero, nenhum Up nosso. Quer dizer, o Up Emotion tem um ruído na porta aqui, parece que tem alguma coisa solta. Nós estamos aguardando a revisão para poder informar isso. Fora isso, nada, né? Isso aqui também está com um pouco mais de 1000 km, né? Nem era para ter aqui. Então, no geral, um carro realmente bem legal, mas evidentemente ele agrada mais em situações que não tem trânsito, né? Porque tem que ficar trocando de marcha toda hora, não é legal. Para quem está acostumado com um carro com automático, ficar trocando marcha toda hora não rola, né? Então, nesse sentido, o Emotion é melhor. Vamos ver, né? Eu acredito que a Volkswagen vai oferecer uma transmissão automatizada nesse carro aqui, no Up Emotion, no Up TSI, né? Uma transmissão automatizada. Deve estar em desenvolvimento e tal. Não se fala nada disso, mas é a tendência, né? Hoje, basicamente, a única coisa que falta mesmo nesse carro seria uma transmissão automatizada, né? Se fosse de dupla embreagem, melhor ainda. Não sei se o custo ia ficar muito proibitivo para um carro desse tipo aqui, né? Mas, enfim, é isso.